70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Começa já já. Começa agora 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 mais. Está começando mais um programa da série e hoje nós estamos trazendo aqui a doutora Eliane Monteiro. Ela é pós-graduada em Prática Previdenciária e Direito e Processo do Trabalho, com atualização em benefício de prestação continuada e BPC. Mas antes eu gostaria de agradecer a Amazon Norte Construções e Serviços Limitada, nossa parceira comercial neste projeto. E gostaria também de lembrar a vocês que vocês devem se inscrever no canal, dar o seu like e apertar o sininho. Só assim o YouTube vai entender que este projeto é relevante. Como vai, doutor? É um grande prazer ter a senhora aqui conosco. E, sabe, falar sobre previdência social é uma coisa que o idoso precisa, né? O idoso precisa saber esses meandros todos, né? Então está aqui. Eu estou aqui à sua disposição. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, Luiz Henrique, muito obrigado. Primeiramente, quero realmente agradecer o convite e a oportunidade. Tive a oportunidade de assistir o programa anterior, né, que teve como participação o doutor Maurício, que falou sobre os direitos da pessoa idosa, participar de eventos que possuem esse tipo de dimensão, que a gente possa disseminar informação e abranger o maior número de pessoas, tirando dúvidas sobre a garantia dos direitos da pessoa idosa, melhor dizendo, né, da melhor idade, nos gratifica muito como profissional e como pessoa também. Mas a senhora acha que é a melhor idade? Eu não acho, não. Eu acho que para mim a melhor idade eu tinha 30, 40 anos, aí sim era a melhor idade. Eu já sou um senhor idoso. Eu tenho 73 anos. Né? E isso me veio na ideia de criar esse programa, esse espaço, né, 70 mais, para que as pessoas conheçam um pouco mais dos seus direitos e do que eles... Sabe, como é que se pode viver melhor a partir dos 70 anos? Certo? Sim, sim. O bom é que, nesse momento, a gente vai poder explorar um pouquinho, né, como você fez na chamada, e entender um pouquinho mais como são e quais são os benefícios previdenciários que a pessoa idosa tem direito junto ao INSS, que é a nossa temática, né? Trazer informações sobre essa temática vai fazer com que as pessoas tenham um conhecimento e um pouquinho melhor a respeito da Previdência e fazer com que elas busquem seus direitos, né? Sim, mas eu acho que existem dois momentos, né? É a Previdência para o contribuinte e a Previdência para o não contribuinte, né? Existe uma diferença de ponto de vista e de burocracias, né? Então, por favor, se a senhora pudesse me explicar isso, e não para mim, mas para todos os que estão aqui assistindo o nosso programa. Por favor. A organização da Previdência Social, ela está esculpida no artigo 201 da Constituição e também prevista na Lei 8213 de 91. Essas leis, ela regulamenta o regime geral da Previdência Social, que, no caso, ele determina, no artigo 201, né, ele estabelece que a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral da Previdência de caráter contributivo e de filiação obrigatória, e deve atender dentro da forma da lei. Aí, então, a cobertura dos eventos de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, e a incapacidade permanente, são um dos benefícios, a proteção à maternidade e ao trabalho, salário maternidade, auxílio-reclusão, e a pensão por morte
esses são alguns benefícios que a Previdência Social ela nos traz. O INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, ela é uma autarquia federal que foi criado por lei em 1990 com a principal função, administrar e gerir o plano de benefício do regime geral. Então, a finalidade do INSS é promover o reconhecimento de direito, ao recebimento de benefícios por ela administrada, assegurando agilidade, que era para assegurar agilidade e comodidade aos seus beneficiários, que atualmente, infelizmente, não é isso que ela consegue nos dar. E também o INSS ele é responsável por gerir o famoso BPC, que é o Benefício de Prestação Continuadas, que é um programa do LOAS. O sistema previdenciário ele é classificado, como você falou logo no início, como contributivo e não contributivo. Aí, então, a gente vai falar um pouquinho sobre quando é que ele é considerado contributivo. Quando a gente fala em sistema previdenciário contributivo, é quando ele está custeando, é quando há um custeio de contribuição previdenciária. Então, exige uma cotização durante certo prazo para fazer jus ao benefício. Então, eu preciso contribuir com um determinado valor para que eu tenha direito a algum benefício. É como se fosse a gente sempre coloca a figura do seguro de carro. Então, enquanto eu pago o seguro do meu carro, eu estou assegurado caso venha acontecer alguma coisa, algum acidente, enfim, assim, a palavra contributivo assim se dá com o INSS. Então, enquanto eu contribuo pagando as prestações, ou quando eu sou beneficiário, quando eu tenho carteira assinada e quem paga é o empregador, quando há essa contribuição, eu sou chamada como contribuinte. Agora, também o INSS tem alguns benefícios para aqueles que não contribuem, que são o famoso sistema não contributivo. E de onde vem, então, valores para custear algum benefício daquele que não contribui? Então, ele vem de alguns tributos de forma geral. Aí existe alguns impostos, sempre é retirado um valor que é repassado para o INSS, aliás, justamente para o INSS, para que possa existir um valor para ajudar as pessoas menos oportunizadas, ou aquelas que não conseguiram, não tiveram oportunidade de pagar as prestações para que possa ter direito e ser amparado, principalmente eu vou chamar de velhice, mas não é mais esse termo que a gente usa, né? Para que aquela pessoa idosa, depois de tantos anos contribuindo ou não, ela possa ter um momento de descanso, seria mais ou menos isso. Então, quais desses benefícios a pessoa idosa tem direito? Aí nós temos o contribuinte, que também é chamado de assegurado. Ele teria direito à aposentadoria, e existem várias espécies de aposentadoria, e pensão por morte, podendo receber também dois benefícios. Por exemplo, eu contribuí, cheguei na minha idade para me aposentar. Aí, então, eu posso ter a minha aposentadoria. E também, por exemplo, caso eu seja casada com uma pessoa e essa pessoa também contribui e ela venha a falecer, então, eu, esposa, poderia ter acesso à minha aposentadoria, aí a uma pensão por morte. Então, a pessoa pode estar recebendo esses dois benefícios. E qual era a idade para se aposentar? E a gente entra, então, aqui agora. Atualmente, com a reforma, 62 anos mulher e 65 anos homem.
Isso se falando em uma que depois, mais lá na frente, a gente vai verificar trabalhar com algumas espécies, mas a idade para requerer um benefício ou uma aposentadoria, vamos falar da aposentadoria e trabalhar com a idade, 62 anos mulher e 65 anos homem. Aí tem uma carência, uma carência mínima, que é a qualidade que é de 180 contribuições, que equivale a 15 anos de contribuição. E também existe a situação de uma possível aposentadoria rural, que também tem que ter uma idade, né, uma idade mínima, e que seria uma aposentadoria rural especial, que aquela pessoa não está contribuindo, mas ela está na condição na atividade rural. E dentro do não contributivo, nós vamos ter o BPC idoso, que aí aqui ele já não faz distinção de idade. Eu digo assim, enquanto para conseguir uma aposentadoria, vou colocar aqui como exemplo a aposentadoria por idade, eu preciso ter 62 anos mulher e 65 anos para o não contributivo. E para a concessão do BPC idoso, eu não consegui contribuir. Aí entra o programa do LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que existem dois, que é o BPC idoso, que é o que nós vamos falar, e o BPC deficiente, que é um programa assistencial, é um benefício assistencial. Então, a gente parte desse caminho, para que a gente possa, então, dar seguimento a algumas outras minúcias que a gente vai verificar lá na frente. Tá. Então, mas aí me vem a pergunta. Quais os requisitos para a concessão de aposentadoria? O que ele precisa, né? Quais são os requisitos especiais? Como é que se faz isso, né? Nós vamos partir de dois momentos. Houve uma reforma previdenciária que aconteceu pela emenda constitucional 103 de 2019. 103 de 2019. Então, após essa reforma, houve mudança significativa para a concessão de alguns benefícios. Um deles é a aposentadoria. Antes da reforma, tinham espécies de aposentadoria. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial. Essas eram antes da reforma. Aí veio a reforma. Aí, com a reforma, uma dessas modalidades ela saiu, que foi a aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje nós chamamos de aposentadoria programada. Então, ficou a aposentadoria programada e com a reforma, e depois da entrada desse tipo de aposentadoria, eu preciso ter cumulativamente dois requisitos, que é a idade, que atualmente, em 2024, é 62 anos e 65 mulher e 65 homem, mais o tempo de contribuição, que equivale a 180 contribuições, que se torna 15 anos de contribuição. Aí permaneceu a aposentadoria especial rural, dentre elas as aposentadorias especiais, são para quem trabalha dentro da área da saúde, dentro da área da segurança, como professor. Aí permaneceu a aposentadoria por idade e a aposentadoria por invalidez. Então, com a reforma, a única que saiu foi a aposentadoria por tempo de contribuição, que eu não precisava ter idade, se eu tinha o tempo de contribuição, eu poderia pedir aposentadoria. Mas, atualmente, nós não temos mais ela. Para as novas pessoas que vão fazer parte da Previdência, porque para aqueles que entraram lá atrás, há anos atrás, então existe uma regra de transição, e nessa regra de transição geralmente se enquadra. Ela não foi extinta,
ela existe para aqueles que já estão há muitos anos nessa condição e podem requerer e pode entrar dentro da regra de transição. Então, com a reforma, ela deixou de existir a aposentadoria por tempo de contribuição, e para quem entrar para a Previdência depois dessa reforma, ela não faz mais parte, vai ficar apenas a programada. E quais são os requisitos da aposentadoria programada? Então, vamos voltar à idade. Homem, 65, mulher, 62. Observado o tempo mínimo de contribuição, que são 180 contribuições, que equivale a 15 anos. Aí nós vamos ter algumas situações, como, por exemplo, o trabalhador rural. O trabalhador rural especial, ainda tem isso, porque quando se fala em aposentadoria especial por idade para o trabalhador rural, é diminuído 5 anos. Então, o homem que está na atividade rural, exercitando a atividade rural, ele pode se aposentar com a diminuição da idade. Homem, 60 e mulher, 55. Desde que exerçam atividades em regime de economia familiar. Aí nós vamos seguir algumas situações. Vamos passar, aí qualquer dúvida você pode me cortar, que aí a gente vai tirando, vai sanando as dúvidas, certo? Aí vamos entrar, então, para... Eu queria lhe perguntar, cortando já, não cortando e já cortando. Como dizia o Jô Soares, ele falava muito isso. Essa aposentadoria rural, né? Você falou, que ela baixa para 60 anos o homem, por conta do regime pesado, por conta do trabalho pesado, do tempo que ele trabalhou. Mas você falou sobre o regime domiciliar, ele tem que estar trabalhando na sua própria terra, é isso? Aí então a gente vai iniciar falando dessa aposentadoria especial rural. A aposentadoria rural, ela é um benefício previdenciário destinado aos trabalhadores que exercem atividade laboral no campo. Então, são considerados trabalhadores rurais, por um exemplo, o pescador artesanal, o garimpeiro e os produtores rurais, que são dentro da área da agricultura. Esse benefício, ele é muito importante para essas pessoas que estão no campo ou que são pescadores, porque ela visa proporcionar a estes trabalhadores uma renda quando não puderem mais contar com a força do seu trabalho. E a pessoa que exerce atividade no campo, ela praticamente fica de sol a sol, é trabalho braçal mesmo, é esforço físico ao extremo. Por que por que não dar uma atenção especial e reduzir a idade para essa pessoa, já que o esforço dela como é que se diz assim, é extremo pelo sol a sol, pegando chuva, muito calor e tudo mais, o esforço físico mesmo. Então, esse trabalhador dificilmente conseguirá desempenhar um labor quando estiver mais velho, quando estiver com uma idade mais avançada. Então, esse tipo de aposentadoria é mais comum entre os trabalhadores rurais. Os pescadores também, eles sempre que eles alcançam a idade, eles sempre buscam requerer também. Pela idade é o que é o mais requerido, porque o trabalhador rural, eu posso ser um trabalhador que tem uma carteira assinada e que meu patrão contribui com a minha previdência. Então, esse não está classificado como trabalhador especial. Ele é um trabalhador rural, mas ele não está qualificado como especial. Pois é no caso do agronegócio em larga escala também? Sim. Eu preciso as grandes fazendas, os grandes... Sim. Exatamente. Porque para eu ser considerado um trabalhador rural especial, eu tenho que ter
uma metragem, 1 hectare de terra mínimo. Aliás, eu não posso ultrapassar esse hectare, que no caso, deixa eu até verificar aqui a informação que eu tinha até separado aqui. No caso até da própria agricultura de subsistência, né? O sujeito viver daquilo para poder sobreviver. Ele planta, colhe e cria para poder sobreviver, não é isso? Sim, 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 sim. Aí tem que ter, são 4 hectares. Ele não pode, a área dele em que ele trabalha para sua produção e seu sustento, não pode ser mais que 4 hectares. Essa Entendi, é a dimensão, perfeitamente. essa é a dimensão que ele tem que ter da área dele explorada para que ele seja considerado um agricultor especial. Se ele é um fazendeiro e tem 10.000 hectares, por mais que ele plante numa área um pouco menor, mas só a área dele, ele já vai retirar, vai retirar ele da configuração de trabalhador, de produtor, de trabalhador rural especial. Aí ele vai ser um trabalhador rural, mas não vai diminuir a idade. Aí No caso, tá, entendi. No caso do trabalhador, do pescador, seria o pescador extrativista, né? Não é aquele que tem o seu viveiro, que tem a sua pesca mais industrializada, né? Esse não. Mas não, o extrativista, com certeza. Sim, é porque, inclusive, por exemplo, se para o agricultor a legislação ela vai determinar uma determinada área para que ele seja considerado especial, ele vai fazer isso também com o pescador. Ele vai ter que ter uma embarcação menor, Entendi, ele vai ter uma embarcação com o tamanho, vamos supor, de 5 metros, aí tem uma escala lá, a própria legislação traz a escala daquela embarcação, que ela não pode ultrapassar, ela pode até ultrapassar, mas ela seria considerado como é que se diz? Um segurado não especial, né? Ele viria para comum por conta da condição dele, porque ele estaria trabalhando com uma embarcação grande, maior, possivelmente teria mais de uma pessoa para ajudar essa pessoa no barco, a trazer o equipamento, a malha e tudo mais. Aí também vem esses requisitos para o pescador, para ele ser considerado como especial, ele tem que ter, a embarcação dele não pode ser grande. Tem uma dimensão. Inclusive, você tem o pescador também de viveiro, né? Que ele cria peixe no viveiro para revenda. Ele engorda peixe no viveiro. Esse também é industrial. Esse também não é. Pois é, toda vez que você vai utilizar a sua produção para venda, você aufere lucro. Entendi. E se você aufere lucro e esse lucro for acima de 2 salários mínimos, você não é considerado especial. Então, eu tenho um viveiro e eu vendo essa produção. Então, essa venda dessa produção, se ao final de toda a minha produção eu ganho R$5.000, R$6.000, enfim, aí então ele não é mais considerado como especial. Ainda tem isso. Eu preciso, a minha produção sempre tem que ser para subsistência. Entendi. Agricultor, eu planto e eu utilizo para o meu sustento. Pescador, utilizo a minha embarcação e os peixes que eu trago é para o meu sustento. E se eu quiser fazer a venda não pode ultrapassar um limite, um valor mínimo. Às vezes você vende só o excedente, né? Sim. Aí você utiliza até como escambo. Aí utilizando pelo escambo você não está oferindo lucro. Exatamente, né? Você tá complementando com outras coisas aquilo que você não produz, né? Eu acho que esse é o verdadeiro comércio, é o escambo. Bom, mas voltando à aposentadoria urbana, você que é empregado, trabalhou lá seus 30, 35 anos, né? Quais são os requisitos para a concessão de aposentadoria? E como eu faço para requerer essa aposentadoria? Como é que faz? Como é que é isso? É muito burocrático isso.
Isso, com certeza. Vamos verificar a aposentadoria por idade. Essa espécie de aposentadoria é destinada ao segurado contribuinte, né? Que nós temos aqueles dois, o contribuinte ou não, mas se eu for requerer, eu trabalhei e almejo a minha aposentadoria por idade, eu vou ter que ter o limite de idade que a lei me traz. Então, homem, aí eu venho homem, eu tenho que ter 65 anos de idade, eu tenho que ter, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição. Esse é o mínimo, que serve também para a mulher. Só que a mulher, a diminuição é 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. O aumento da idade, dessa idade para a mulher, que antes da reforma, ela era 60 anos, né? Então, ela aconteceu, foi para 62 anos, com a reforma da Previdência em 2019. Então, desde 2020, praticamente, o requisito idade para a mulher, ela veio aumentando de 6 em 6 meses a cada ano, até atingir os 62 anos, que ocorreu em 2023. Então, a partir de 2003, quem entrar pela primeira vez para a Previdência, a idade é essa. Para aqueles que já são segurados antes da reforma, sempre vai ter a transição, né? Ele pode se enquadrar em alguma transição que irá diminuir um pouquinho a idade. Mas para aqueles que são contribuintes, que começaram a contribuição lá atrás. Essa idade também, ela tem que estar completa, uma informação também, eu acho que deve ser bastante válida, eu já tive clientes que vieram no escritório e que dizem assim, doutora, eu vou completar, mulher, por um exemplo, eu vou completar 62 anos de idade daqui a 3 meses, mas eu já quero dar entrada no meu benefício. Porque eu sei que demora muito, o INSS demora muito para conceder isso, então eu vim logo procurar a senhora que eu quero dar entrada na minha aposentadoria. Eu já tenho, por exemplo, 18 anos de contribuição, está aqui os documentos, então eu quero aproveitar que daqui a 3 meses eu vou fazer. Ocorre que, quando o INSS ele vai fazer a análise do seu requerimento, ele vai retroagir a data em que você deu entrada. Então, por mais que o processo fique lá 4 meses, e no decorrer do processo eu completei a idade, mas quando o INSS for fazer a análise, ele vai retroagir a data que você entrou. Então, se na data que você entrou você não tinha a idade correta, que é o requisito, então, infelizmente, ele vai ser indeferido. Então, interessante saber, eu preciso ter a idade. Homem 65, aposentadoria por idade. Homem 65, mulher 62, no ato do requerimento. Eu preciso ter essa idade completa. Ele precisa ter as duas coisas, né? A idade completa. Sim. E o tempo de contribuição. E o tempo de contribuição. Cumulativamente. Eu posso ter a idade e eu posso ter apenas 8 anos de contribuição. Infelizmente, o INSS, por lei, ele deveria indeferir o pedido, porque existe a carência mínima, o tempo mínimo. Eu preciso ter, infelizmente, esse tempo mínimo aí. Tem uma coisa que eu lhe ia perguntar. O patrão, né, o empresário, ele assinou tua carteira e tal, mas deixou de contribuir alguns anos. Quem paga é você? Ou é o proprietário? Não. Como é que é? Não. Por exemplo, desde que eu tenha provas, né? Então, eu na minha carteira, eu faço a soma do período, do tempo em que eu fiquei, somo todos os períodos, e eu vou requerer, eu tenho idade, e está aqui, eu tenho provas, está aqui a assinatura da minha carteira, somando tudo, dá mais de 15 anos, então dá para eu requerer. Eu entro com pedido. Se eu tenho prova na carteira, nome da empresa, CNPJ da empresa, caso seja uma empresa, né? Porque às vezes pode ser vamos supor, uma doméstica que tenha carteira assinada, que às vezes é uma pessoa individual, né? Que não tem empresa, mas que assina a carteira, e que eu trago a minha carteira como prova de que eu fiquei, por exemplo, trabalhando para o Luiz.
por 5 anos, mas quando eu for requerer, o INSS vê lá, detecta que no CNIS dele, só 1 ano de contribuição o Luiz pagou para a Previdência. O INSS, obrigatoriamente, ele vai conceder o meu benefício e ele vai atrás do Luiz. Entendeu? Ei, aqui nós temos aqui uma informação de que você pagou, teve fulana de tal, Eliane estava de carteira assinada, mas não houve contribuições previdenciárias. Então, a gente precisa que você pague. Então, ele pode cobrar do Luiz, a pessoa que me contratou para trabalhar e não fez as contribuições. Então, o INSS, o trabalhador ele não pode ser penalizado por uma obrigação que, no caso, se fosse de carteira assinada, uma obrigação do trabalhador, do empregador. Então, ele iria conceder a aposentadoria, sim, mas eu tenho que ter essa prova. Agora, se na minha carteira, realmente, não tinha nenhuma assinatura, e eu alego que trabalhei tantos anos na tal empresa, mas eu não trago essa prova, infelizmente, eu não consigo, o INSS não vai computar esse tempo. Agora, você perguntou como faz para requerer uma aposentadoria. Exatamente, isso acho que, como é que faz para requerer, né? Porque essa burocracia toda, como é que isso acontece, né? Eu percebo que eu já completei 62 anos, e eu fui lá e analisei no meu CNIS que realmente eu também completei, porque é interessante falar que tem um simulador no próprio aplicativo meu INSS. Então, quando eu tenho a senha e eu faço essa solicitação, ele vem descrevendo tudinho. Se eu tenho a idade, se eu tenho quanto ele informa tanto a minha idade, quanto o tempo de contribuição, e, inclusive, qual a regra de transição que eu posso estar inserido. Então, ele faz, pelo aplicativo, eu consigo fazer essa simulação também. Aí, então, eu percebi, eu fiz essa análise eu mesmo, por exemplo, ou eu procurei um advogado, já que eu não consigo fazer essa análise, e ele percebeu que eu tenho tempo e idade, e vou requerer o meu benefício. Primeiro, eu vou atrás de toda a documentação para provar. Minha carteira de trabalho, eu tenho uns contra-cheques que eu achei interessante, que a gente teve um cliente aqui, que ele contribuía por carnê. Então, ele tinha uns carnês de 91, uns que eu disse assim, nossa, dá para fazer até algo histórico, assim, eram carnês tão antigos, mas ele tinha todo de 91, 94, quando ele mesmo era contribuinte. Ele quis pagar para a Previdência, porque ele era autônomo, né? Então ele quis pagar para ter essa contribuição e requerer uma aposentadoria futura, então ele tinha todos esses carnês, é muito interessante. Então, eu reúno toda a minha documentação para que, depois de reunir essa documentação, é que eu vou fazer o pedido. Se eu faço parte do regime geral, eu vou requerer o benefício para o INSS. Se eu sou servidor público e também tenho a idade para requerer meu benefício e a contribuição mínima, aí, então, eu vou trabalhar no âmbito municipal. Macapá. A prefeitura ela tem um sistema que é a Macapá Prev, que é o sistema próprio deles, né, que é o regime próprio da previdência deles. O Estado do Amapá, ele tem a Amprev. E no âmbito federal também tem, geralmente a gente faz o requerimento via portal do segurado, que é a plataforma SEI. Então, quando eu vou requerer esse benefício, eu tenho que ir em algum deles. Se eu sou segurado do INSS, eu vou requerer pelo INSS. Então, vai depender da espécie de aposentadoria que você tem direito. É a por idade, por exemplo, pode ser, inclusive, uma aposentadoria especial, como nós relatamos, ao segurado especial, aquele que não contribui, mas ele prova que ele tem tempo suficiente, que são os 15 anos de atividade rural,
Aí, então, ele tem que trazer essa prova. Eu tenho que trazer o quê? Eu tenho que trazer documentos de anos diversos, rural, de anos diversos, que eu faço parte da atividade, que eu exerço a atividade rural, que pode ser, eu comprava ancinho, enxada, eu comprava sementes, quando meus filhos ficavam doentes, eu ia na UBS e lá o responsável que vai levar, geralmente ele faz um cadastro. Se nesse momento eu coloquei que eu era agricultor, que eu era pescador, que eu era extrativista, se nesse momento eu coloquei essa informação nesse cadastro, eu consigo fazer essa prova. Quando o seu filho é pequeno e você vai matricular ele numa escola, e no ato da matrícula, no cadastro dos responsáveis, você informa que você é agricultor, que você é pescador, essa é uma prova. Eu preciso ir atrás de provas. Quem é rural, eu preciso fazer prova, eu reúno essa documentação, aí sim eu vou acessar o meu INSS e vou requerer o benefício. Mas burocrático porque o INSS ele vai analisar documento. Então, não basta eu dizer, já teve gente que entrou sozinho, requerendo uma aposentadoria, por ter desconhecimento, achando que, por exemplo, bastava ter a idade. Não, já tinha idade. Mas você contribuiu? Não, nunca contribuí, mas eu já tenho idade, eu sei que eu posso me aposentar. Então, ele não tem prova. O INSS ele vai analisar a prova. Aí já teve pessoas que requereram sozinho a si mesmo, colocando apenas a identidade no requerimento. O INSS vai analisar o quê? Somente a idade comprovada no RG, que lá atrás tem a data de nascimento, é suficiente para o INSS dar uma aposentadoria por idade para essa pessoa? Infelizmente, não. Porque eu tenho que comprovar a minha contribuição, se eu sou segurado, ou se eu não sou segurado, eu tenho que comprovar a minha atividade, se for rural, dentro da atividade rural, se for pescador, dentro da atividade de pescador. Eu preciso trazer essas provas. Então, o trabalhador faz prova pelos contra-cheques, pela carteira de trabalho, por declarações. Às vezes tem empresa, eu não tenho mais a minha carteira de trabalho, como é que eu faço, então, para comprovar que eu sei que eu trabalhei naquela empresa X, mas ela ainda é aberta? Então você pode ir lá na empresa e dizer, eu gostaria que você me entregasse uma declaração de atividade, para comprovar que eu trabalhei de tanto tempo a tanto tempo na empresa de vocês. A empresa ela pode entregar para você. E assim vai, eu preciso fazer essas provas. Aí, então, com base, trazendo toda essa documentação, quando eu for requerer esses documentos, geralmente, se eu não for pessoalmente no INSS levar essa documentação física, que é o papel que comprova, eu posso requerer via sistema, tudo digitalizado, tirado foto, né? Com a nossa modernidade, hoje se faz isso, você tira a foto, eu não tenho um equipamento que escaneie o documento, tire uma foto desde que ela fique legível, e se você entra com um documento por foto, e quando o servidor do INSS vai fazer análise, ele percebe que não dá para ver as informações lá, ele vai abrir exigência. E quando ele abre exigência, ele me dá um prazo de 30 dias para eu apresentar aquele documento de forma legível, para sim ele poder fazer a análise documental e verificar se realmente eu tenho os requisitos, idade e tempo, para que eles possam me conceder o benefício. Então, aí vem a pergunta que ele não quer calar. Como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo que está sempre contra a gente. Esse cálculo é sempre contra, nunca é a favor. Se você contribui a vida inteira, aí o senhor só vai receber um salário. Pelo amor de Deus, eu contribuí, eu trabalhei, ganhei tanto por mês. Como é que é isso? Destrincha isso para nós. Aí, então, eu vou falar sobre a contribuição previdenciária. Se eu sou carteira assinada e a empresa que assinou minha carteira, ela vai, quando ela me entrega meu contra-cheque, vai estar bonitinho lá, desconto e INSS. Aí, então, esse desconto,
de INSS, geralmente, ele é 20%. Desses 20% é a empresa que paga e outra parte é a dedução do próprio trabalhador. Se eu contribuo pela guia, se eu quero pagar minha contribuição avulsa, de forma individual, de forma facultativa, então a porcentagem é 20% e não pode ser, e a contribuição ela sempre vai levar em consideração o salário mínimo. Se eu efetuar, se eu tenho a intenção, não sou carteira trabalho, não tenho carteira de trabalho e quero contribuir para a Previdência, então eu mesmo vou pagar minhas guias. Então, o cálculo vai ser 20% em cima de um salário mínimo. Eu posso fazer 20% em cima de meio salário mínimo? Você pode até pagar. Só que quando o INSS for fazer o cálculo, ele vai ter que unir duas contribuições suas para que dê uma. O tempo que você vai pagar vai ser bem mais. Porque Entendi. ele vai levar em consideração sempre o salário mínimo, para aqueles que querem contribuir em cima do salário mínimo. E aquele que contribuiu em cima de um salário mínimo, que sempre contribuiu em cima de um salário mínimo, ou aquele que teve carteira assinada e sempre foi um salário mínimo, infelizmente, a contribuição a título de aposentadoria também vai ser um salário mínimo. Se eu quero ter um valor um pouco maior que o salário mínimo, aí ou eu vou atrás de um emprego que pague melhor, porque sempre vai ser 20%, entendeu? Ou se eu quero receber um pouco mais que um salário mínimo e eu mesmo quero contribuir, então eu vou ter que pagar mais, para que lá na frente eu receba um pouquinho mais. E quando o INSS vai fazer o cálculo, como é que ele faz isso? Então, o que ele faz? Ele verifica lá, vamos supor que você sempre teve carteira assinada. E então você tem as 180 contribuições mensais. O que ele vai fazer? Ele vai, durante todo esse período, ele vai pegar suas contribuições mês a mês, no dia em que e isso só será feito no dia que você for requerer sua aposentadoria. Ele vai pegar a sua contribuição mês a mês, ele vai atualizar para a data em que você está requerendo, e depois dessa atualização, ele vai fazer um descarte. Ele vai utilizar as 80 maiores contribuições depois dela atualizada. Então, o cálculo que o INSS faz sempre será as 80 maiores contribuições previdenciárias. Então, há um descarte. Teve uma alteração, que a alteração previdenciária, ela vai passar a utilizar 100% do valor da contribuição. Mas sempre é assim, eu fiz a somatória, deu um valor X. Eu somei tudo já com descarte, por exemplo. Eu somei tudo, deu um valor X. Aí, depois desse valor, eu vou dividir pelas contribuições mensais fora o descarte. Aí, então, eu achei que a gente chama de coeficiente, então, ele vai dividir por esse coeficiente e vai achar um valor. Aí, então, desse valor, ele faz mais uma divisão. Então, sempre tem divisão em cima de divisão para que chegue um valor Y que você consiga receber. Ele sempre divide, né? Nunca multiplica. Né? Sempre divide. Aí, o que acontece? Aquele que vamos supor, eu sempre trabalhei e sempre recebi um salário mínimo. Quando ele vai fazer esse cálculo, o valor vai ficar menor que um salário mínimo. Porque eu já tive clientes dessa forma. Quando o INSS vai fazer o cálculo, sempre fica menor. 800 e pouco, 700 e pouco, 900 e pouco, só que o INSS nunca poderá conceder uma aposentadoria menor que um salário mínimo. Então, obrigatoriamente, quando faz o cálculo e ele fica menor que o salário mínimo, o INSS obrigatoriamente vai ter que complementar e vai ter que conceder para esse trabalhador um salário mínimo. Sempre, no mínimo, o salário mínimo. Né? Aí tem o teto também.
também, né? O teto, o teto. O teto do INSS hoje 2024 está 7.786. Seria o quê? 5 salários, 6 salários no máximo? Acho que é mais, porque o salário mínimo 1.400. atualmente está 1.412. Aí também tem os salários, tem o teto, né? Aquele o que ultrapassar, ele sempre vai trabalhar com teto. Tá. E quais são os requisitos para concessão do benefício de PPC, da prestação continuada? Né? Já que é para quem não contribuiu, é para quem precisa, como é que é isso? Como é que isso funciona? Certo. A gestão do BPC ela é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social de Combate à Fome, o MDS. E por meio da Secretaria das Assistências Sociais, eu acho que é SNAS, que é responsável pela implementação, coordenação, regulação, financiamento e monitoramento e avaliação dos benefícios. A operacionalização dessa gestão ela é realizada pelo INSS. Então, o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que hoje tem o idoso e o deficiente, mas a gente está falando do idoso, ele é um direito assegurado pela Lei Orgânica da assistência social, que é o LOAS, que garante um salário mínimo mensal à pessoa idosa, que tenha, e aqui ele não vai fazer distinção homem e mulher, o BPC LOAS eu tenho que ter, BPC idoso eu tenho que ter 65 anos ou mais. Então, se antes na aposentadoria, mulher vai para 62, homem vai para 65, no BPC eu tenho que ter 65 anos ou mais. Então, isso é para o aposentador, para o BPC idoso. E se for deficiente, a pessoa tem que comprovar a deficiência, né, através de laudo médico e tudo mais. Mas a idade do BPC é 65 anos. Aí existe assim, então como é que funciona para eu requerer o BPC? Hoje em dia, o INSS, eu acho que o benefício que mais é requerido é o BPC. Se olhar na lista deles lá, a quantidade de BPC para análise, ela é muito grande. E o da idade, ele vai passar pela perícia social, para comprovar se aquela pessoa está em estado de vulnerabilidade, que ainda tem isso. Então, e o deficiente, ele vai passar pela perícia médica, mas o BPC idoso, ele tem que passar pelo assistente social, que o assistente social ele vai comprovar se aquela pessoa realmente está na condição, em estado de vulnerabilidade, para requerer o benefício. E aí, automaticamente, ele precisa, para comprovar o estado de vulnerabilidade social, ele precisa estar inscrito no CAD único. E esse CAD único, ele é gerido pelo CRAS, né? Atualmente, em Macapá, existe o Bolsa Família, Casa Bolsa. Quando eu não tenho ainda um cadastro, geralmente, o primeiro cadastro de CAD único é feito no Casa Bolsa. Mas, se eu já tenho esse cadastro e preciso fazer atualização de 2 em 2 anos, eu preciso ir no CRAS fazer essa atualização. Aí, então, esses centros de referência de assistência social, eles apenas atualizam. Mas, para quem ainda não se inscreveu, obrigatoriamente, o primeiro cadastro, ele é feito lá. Aí existe um grupo familiar do BPC, porque quem eu posso trazer no meu CAD único? Então, para o BPC, considera-se família. Quem é o CRAS? Considera-se família. O requerente, a pessoa que está requerendo o benefício, o cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam no mesmo teto. Então, assim, a família é considerada, para quem solicita o BPC, é formada por esses membros,
como falei, desde que essas pessoas elas convivam no mesmo teto, elas convivam no mesmo espaço. É por isso que a perícia social ela é praticamente obrigatória para os BPCs, para saber quem são essas pessoas que convivem, quem foi que eles cadastraram no BPC, e quando faz o cadastro, eu preciso identificar o CPF, eu preciso trazer e informar o CPF daquela pessoa que eu digo que mora, que convive comigo. Porque quando eu for requerer o benefício, o INSS, ele vai analisar CPF por CPF, para saber se realmente aquela pessoa não tem nenhum vínculo, se não tem nenhum cadastro. Eles conseguem ter acesso a vários programas do governo federal, estadual, enfim, para verificar, até o Ministério do Trabalho, para saber se aquele CPF que foi colocado no BPC e considerado como membro, se realmente ele recebe alguma coisa ou ele não recebe. Então, quem tem direito ao BPC? Para ter direito ao BPC é necessário idade ou deficiência, como eu falei, se idoso, 65 anos de idade, e se for deficiente, né, comprovada deficiência, e renda familiar. A renda é uma renda que a gente chama por pessoa do grupo familiar, e ela deve ser inferior a meio salário mínimo vigente. Então, ele pega todas aquelas pessoas e diz, não, mas eu tenho uma carteira assinada e eu recebo um salário mínimo. Você recebe um salário mínimo, tudo bem. Quantas pessoas moram na sua casa? Moram 8 pessoas. Então, quando ele for fazer a divisão da renda que ele tem lá e divide pelas outras pessoas, pelas 8 pessoas, vai dar inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, ele é considerado uma pessoa de baixa renda. E ele pode acessar esse benefício. E como é, então, que eu faço para solicitar o BPC? Para solicitar o BPC, é necessário, primeiro, agendar um atendimento no INSS, que ele pode ser feito tanto pelo telefone, né, eles sempre disponibilizam, indo pessoalmente no INSS, ou pela plataforma, pelo aplicativo Meu INSS. Esses são as formas de eu requerer o benefício, os locais pelo qual eu preciso procurar para requerer o benefício. Então, no dia agendado, é preciso comparecer com toda a sua documentação, inclusive daqueles membros que você informou no CAD único que faz parte. Eu preciso levar só o meu documento? Não. Se você disse lá no seu CAD único que mora você, sua madrasta, filho maior de tantos anos, enfim, todos aqueles membros, eu preciso trazer a documentação deles no dia agendado com assistente social e informar que todas aquelas pessoas realmente fazem parte do CAD único e convivem comigo. Então, o INSS ele vai fazer análise dessa situação. Se for BPC idoso, verificar a idade, comprovada pelo RG, um documento oficial, com foto, não tendo a certidão de nascimento, e os documentos, obrigatoriamente, eu tenho que estar escrito no CAD único. Então, se eu for requerer o BPC e eu não tenho essa inscrição, infelizmente, ele não vai ser concedido. Obrigatoriamente, como é um programa assistencial, você tem que estar inscrito no CAD único e tem que trazer a documentação dos membros que compõem. Aí os documentos são a identidade, como eu falei, comprovante de residência. Eu não tenho comprovante de residência porque eu moro, como é que se diz? Eu moro, não sei, de alugado ou é cedido para mim um espaço lá. Então, geralmente, nós advogados, a gente faz uma declaração de endereço. A gente qualifica aquela pessoa e essa pessoa assina declarando que ela reside naquele imóvel. Então, é uma comprovação de residência. Aí, os documentos que comprovem a renda de todos os membros da família, né? E, no caso de pessoa com deficiente, os laudos médicos, né? Aí, o BPC, ele pode ser acumulado. Aí, uma das perguntas, assim, o BPC, eu posso ser aposentado e receber BPC? Não. O BPC ele é um benefício assistencial que ele não pode ser acumulado com outro benefício. Então, eu não posso ter uma aposentadoria e requerer um BPC. Aí, ele não é cumulativo. Então, ele não pode ser acumulado com outro benefício previdenciário ou assistencial no âmbito da Seguridade. Entendi. Então, como é que as pessoas
as pessoas confundem, né, a aposentadoria com BPC, né? Por que essa confusão, já que você explicou toda essa diferença? Por que isso acontece, né? Por que confundem um com o outro? É comum as pessoas realmente se confundirem com o BPC idoso e a aposentadoria por idade. Porém, eles são benefícios diferentes. Primeiro, o BPC, apesar do INSS gerir, mas a renda que vem para o pagamento desses programas assistenciais, ele vem do LOAS, como foi falado anteriormente. E ele, o LOA e o BPC, ele é um benefício assistencial. E a aposentadoria por idade, ele é um benefício previdenciário. Então, o benefício de prestação continuada ao idoso, popularmente chamado como LOAS, ele é um benefício assistencial, ele independe de contribuição previdenciária e é devido aos idosos com idade igual ou superior a 65 anos, sem distinção de sexo. Que, como eu falei, na aposentadoria, homem é 65, mulher é 62. E já a aposentadoria por idade, né, que é um benefício previdenciário, ele exige como requisito a contribuição previdenciária, né, que é a contribuição mínima, que é os 15 anos de contribuição, as 180 contribuições mensais, que equivale a 15 anos, né, e a idade, como a gente falou, 65 anos se homem e 62 anos se mulher. E ressalvados os direitos daqueles, como a gente falou, do rural, que precisa apenas comprovar o tempo da atividade, não existe a contribuição e tudo mais. Outra diferença entre esses benefícios é que a aposentadoria por idade recebe 13º salário e gera pensão por morte. O PPC não tem 13º nem aposentadoria. Não tem já nada. o BPC não tem pensão, né? Pensão para dependente, né? Não tem. Justamente o que você acabou de falar. O BPC, infelizmente, ele não tem 13º e ele não gera o direito ao recebimento de uma pensão por morte. Então, a diferença é essa. Aí, às vezes, tem cliente que chega também no escritório e diz assim, minha aposentadoria foi cortada. Se a aposentadoria é cortada, eu disse, olha, a aposentadoria, quando ela é concedida, ela não é cortada. O que geralmente é cortado quando você recebe um benefício assistencial, que não é uma aposentadoria. Então, se você deixar de atualizar seu cadastro de 2 em 2 anos e tudo mais, ou então a sua renda, você passa a ter essa carteira assinada com mais de um salário mínimo, enfim, se você começa a almejar renda superior ao que o BPC-LOAS traz como requisito, infelizmente, você vai sair do benefício assistencial. Então, quando a pessoa vem, minha aposentadoria foi cortada, eu disse, olha, possivelmente sua aposentadoria não foi cortada, você possivelmente receberia um benefício assistencial. Então, geralmente, é essa a diferença no caso. A aposentadoria gera 13º e gera a pensão por morte. BPC não gera a pensão por morte, não tem direito também ao 13º. É essa a diferença. Tá bom. Doutora, foi uma honra, um prazer ter você aqui conosco. Eu queria deixar a câmera em aberto, se você quiser acrescentar mais alguma coisa a essa aula magnífica que você deu sobre a aposentadoria, sobre INSS, os benefícios previdenciários. Eu acho que interessa muito ao idoso, até porque o idoso é sempre colocado meio de lado nas suas famílias, no seu seio familiar. Ele precisa ter isso, ele precisa saber que isso existe, né? E que é uma forma dele continuar sendo um cidadão, né? Dentro da sua vida. Sim, doutora, por favor, é tudo seu aqui, fique à vontade. E o que a senhora deveria acrescentar a tudo isso?
Assim, realmente o que a gente faz uma análise assim é que o trabalhador, o contribuinte, né, ele, ele tem seus descontos previdenciários mês a mês ali, almejando, então, aquele que faz um esforço danado para contribuir sozinho, através daquelas guias, almejando uma aposentadoria futura. Quando você para que o seu benefício ele realmente seja deferido, seja pelo INSS, seja dentro do regime próprio, eu peço até assim, para que a pessoa, antes de entrar com qualquer requerimento, que consulte um especialista da área em direito previdenciário, que eu acho que ele é crucial para garantir que realmente e esclarecer, inclusive. Às vezes a pessoa vem e diz assim, não, eu já tenho idade, eu já tenho contribuição. Aí a gente, não, bora analisar o seu CNIS e ver como é que está. Então, é preciso dessa pessoa para que faça análise documental, que esclareça, inclusive, que tire todas as dúvidas da pessoa que tá lhe procurando, para que realmente você tenha êxito no seu pedido de concessão, seja de aposentadoria, seja de BPC. Então, esse profissional especializado que atua na área previdenciária, ele tem conhecimento específico para ajudar a entender, melhorar, inclusive até analisar as situações. Às vezes tem gente que diz assim, não, eu quero um BPC, que eu não tenho tempo suficiente. Quando você vai fazer análise, ele tem tempo de contribuição, ele tem idade. Então, em vez do BPC, que não gera pensão por morte, que não gera o 13º salário, ele tem condições de requerer uma aposentadoria, mesmo que seja para um salário mínimo. Então, esses profissionais, eles podem orientar sobre, inclusive, as diferenças e opções disponíveis em relação à aposentadoria, porque, como foi falado, existem vários tipos de aposentadoria, até mesmo pensão por morte, e outros benefícios previdenciários em geral. Além disso, com a assistência de um advogado, você pode evitar possíveis erros burocráticos. É o seu caso. É o seu caso, né? Por isso existem advogados como a senhora, que estão aí à disposição para poder dar um norte para quem não conhece, né? E também não tem muita necessidade de conhecer. Precisa encontrar alguém que possa fazer exatamente esse trabalho. Existe uma forma, se a senhora quiser, deixar aí uma forma das pessoas entrarem em contato com a senhora, então, a sua rede social, enfim, se a senhora quiser, o espaço está aberto, se a senhora só dizer qual é a sua rede, que as pessoas vão entrar em contato com a senhora. Certo. A gente tem escritório próprio, né? O nosso escritório aqui fica aqui no centro, próximo ao Sebrae, mas podem me encontrar no Instagram também, ADV Eliane Monteiro, e também pelo número de contato, quem tiver dúvida, às vezes assim, que queira apenas esclarecer alguma situação, pode entrar em contato, que por telefone mesmo a gente pode tirar essa dúvida, verificar o melhor benefício que a pessoa tenha direito. O meu número de contato é o 96 991884488. Esse número é de WhatsApp. Se quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, se ficou alguma dúvida com relação às informações que foram prestadas aqui, a gente está à disposição. Doutora, muito obrigado por tudo. E foi uma honra ter a senhora aqui conosco para fazer esse bate-papo conosco aqui. Foi muito esclarecedor. Né? Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Viram como a doutora Eliane entende do assunto? Ela esclareceu muita dúvida, né? Foi muito importante a participação dela no nosso programa de hoje. Mas eu queria lembrar a todos que nós devemos dar o like, assinar o canal e apertar o sininho. E só assim
o YouTube vai saber que o nosso projeto é relevante. E até semana que vem, se Deus quiser. 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!